Queridos irmãos, que em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, rogamos ainda assistência fraterna e amiga do mentor espiritual desta seara de luz. Eu não gosto muito de chamar de casa espírita. Eu acho que casa é uma coisa, lar é outra, que é um lar. E lar, por que aqui pode ser qualificado de um lar? Porque existe aqui lealdade, amor e renúncia. Muitas vezes a gente acha que é só a teoria aqui. Mas a dedicação daqueles que vêm morejar aqui e que não são bons. Porque muitas vezes numa mediúnica o espírito pode lhe perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Está pensando que eu não te conheço, não é? Eu disse: eu estou fazendo o mesmo que você está. O que é que você está fazendo? Estou procurando melhora, meu filho. Eu vim aqui atrás de remédio. Minha esposa tem, sentadinha ali atrás, Dona Marli, o amor da minha vida, está ali. Tem 37 anos de doutrina. Eu tenho 36. Significa o que é isso? Nada. Tem pessoas que chegam aqui com um ano, está muito melhor do que a gente. Qual a finalidade da gente aqui? Adalberto. Qual a finalidade da gente aqui? Se alinhar com os conceitos espirituais dos espíritos que aqui morejam, que vêm trazer a sua boa vontade de estar aqui, para que a gente, mais uma vez, tomando essa medicação que é servida aqui, coletiva, para todo mundo, a gente não se afaste. Olha que trabalho que a espiritualidade teve de trazer a gente até aqui. Num domingo, uma hora dessa, nós poderíamos estar onde? Nos vencemos, estamos aqui. Eu vim de Jaboatão, vocês vieram de onde? Alguns daqui de perto, outros de mais longe. Por quê? Porque tem uma finalidade a nossa presença aqui. É uma coisa boa. Eu me sinto muitas vezes, algumas pessoas podem dizer, eu me sinto muito melhor no centro do que na minha própria casa. Tem pessoas que dizem assim: terminou a palestra, eu estava tão bem aqui, eu estava no céu, agora eu vou para aquele inferno. Porque depende da gente. As escolhas que precisam fazer somos nós. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? O senhor Allan Kardec interrogou os espíritos assim, e não foi um só que responderam, foram vários. Pela sua transformação moral, é a resposta. Pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Se são suas, está no plural. Observe que toda a lição de Jesus é no plural. Porque Ele nos conhece profundamente. Ai de nós, se não tivéssemos Jesus para estar com a maior calma do mundo, com todas as perfeições que Ele existe, que Ele conquistou, para ensinar a gente. A doutrina dos espíritos é uma faculdade de alto nível. Ninguém pensa que é fácil ser espírita, não. André Luiz diz: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. O espírita Manuel diz: procura ser aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e a dificuldade de um problema. A gente quer? Quando? Quer me conhecer? Mexa comigo que vocês vão ver. Então, eu estou dizendo já quem eu sou. Só que André Luiz diz para a gente que a Terra é a oficina sagrada
e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. André Luiz é fantástico, né? Ele vai na veia mesmo. Então veja, quando nós chegamos aqui, viemos para quê? Em busca de melhoras. Já fomos em vários lugares, nenhum lugar que nós fomos nos satisfez. Não, sabe, trouxe aquele tempero que seria o ideal, que eu sentisse sabor, que eu sentisse prazer, que eu me sentisse à vontade. E aqui no centro vocês têm esse direito. Não paga nada. Chega e encontra tudo limpinho. No ar-condicionado, com o calor que está fazendo aí fora, pelo amor de Deus. Veja. Os seus parentes estão aqui lhe recebendo na sua chegada. Ah, mas eu não vi, eu não senti nada. Não se preocupe não. Deixa o tempo passar. Aí vem papai, vem mamãe, vem aquele vizinho que muitas vezes não se dava bem com você, agora desencarnou. E ele fica esperando na esquina. Ah, Luana, Francisca, Francisco, seu Pedro, seu Manel, Dona Maria, vai passar naquela esquina. E os espíritos dizem para eles, e eles vão justamente para ali esperar a gente passar. E quantas vezes a gente diz, eu não vou para o centro não, olha para aí. Só que a gente tem que ter cuidado disso sem fanatismo. Sem fanatismo. Porque o Espiritismo não trabalha com fanatismo. É uma doutrina sacrossanta. Abrange tudo e retende o que é bom. A definição de Paulo de Tarso com relação à doutrina dos Espíritos é fantástica. Que o espírita precisa conhecer de tudo e reter o bem. Reter o que é valioso para você, para mim, para nós. E a integração nossa. Nós precisamos estar aqui, está todo mundo sentado aqui. Estamos em conexão? Ainda não. Mas daqui a pouco nós vamos estar. De que forma, Zé Carlos? Assim. Olhe para a pessoa do lado e diga oi. Oi. Não vi ninguém fazer. Olhe para a pessoa do lado e diga oi. Ah, agora eu vi, né? Olhe para a pessoa do lado de novo e diga, você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. Agora a gente tocou, né? Houve um toque, houve a conexão, né? E eu ainda vou mais além. Olhe de novo para a pessoa do seu lado e diga assim, me perdoe. Não sabe. Ninguém, mas eu não fiz mal a você, eu mesmo não me lembro. Ainda bem. Ainda bem. A extensão da doutrina dos Espíritos é muito maior disso que a gente está vendo e fazendo aqui. É muito maior. Toda vez que eu chego aqui, eu faço essa pergunta e vocês respondem. Agora eu quero que todo mundo responda. É dando? Não ouvi não. É dando? Agora eu ouvi. Se doe. Muitas vezes aquela pessoa que sentou do seu lado, que você nem sabe quem é, estão nem aí. É importante. Agora, nem dê bom dia, nem boa tarde, nem dê boa noite dentro do centro espírita. Diga assim para a pessoa, olhando nos olhos dela, que em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria de Nazaré, que a paz esteja contigo. Esse é um tratamento, sabe, de beleza para o espírito. Outra coisa, o espírita, ele tem a obrigação de ser espírita primeiro dentro de casa. Se você não estiver bem em casa, você não está bem em lugar nenhum. Que a gente vem para aqui falsear. Ah, fica aí vocês não querem nada com a vida, eu quero, vou para minha religião. Não está fazendo nada. Você tem que vir para aqui com amor.
por menor que seja, mas que seja amor. Procurando sempre uma das maiores virtudes do ser humano, uma das maiores lições do ser humano é praticar a matemática evangélica, que é somar alegrias, diminuir tristezas, multiplicar a felicidade e dividir o amor. Se a gente não conseguir fazer isso, estamos perdendo tempo. A filha do Dr. Fritz, Sheila, na Segunda Guerra Mundial, terminava o dia toda suja de sangue, muitas vezes nem parava para se alimentar. Às vezes o alimento dela era um gole de água, para servir, para amar, para socorrer. Gente sem braço, gente sem perna, alguns com a banda da cabeça arrancada pelos estilhaços das bombas. E ela ali agarrada com aquele povo, gente gritava, gente gemia. Depois de tudo isso, 2 anos depois, ela é recebida por um repórter. E o repórter pergunta a ela: o que você aprendeu? Eu venho lhe observando. O que você aprendeu nesse tempo que você passou aqui na guerra? Eu fiz muita cobertura aqui, eu via você, o seu empenho. Ela disse: eu aprendi uma coisa muito simples. O quê? Ele perguntou. E ela disse: dê a quem você ama asas para voar, raízes para ficar e motivos para voltar. Ela estava dizendo o que ela deu, ela sentiu, ela se envolveu, que se precisasse voltar, quantas vezes fosse ela voltaria. E eu fico pensando, um espírito desse chega no mundo espiritual e diz assim, quando é interrogado: você tem alguma coisa que reclamar? E ele diz: tem. O quê? O tempo perdido. Se Chico reclama do tempo perdido, e nós? Então eu digo sempre, a doutrina dos espíritos, ela é fantástica. Observemos que quantos mensageiros divinos não vieram? Moisés, Buda, Krishna, Sócrates, Platão, muitos. Se a gente for falar aqui, e Jesus mandou todos eles. E Jesus é o diferencial. De todos que já vieram, ele superou todos eles. Multiplicou pão, multiplicou água, transformou água em vinho. E ainda foi questionado, porque disseram a ele: mestre, ele era muito vigiado, né? Quem faz o bem incomoda. Até Jesus se sentiu, ele não se sentiu, mas ele foi perseguido de muitos. Tu transformasse água em vinho, atendendo um pedido de um amigo. Aí ele diz que se aquele discípulo soubesse o valor que tem uma amizade, ele também faria o que Jesus fez. Porque uma amizade verdadeira é aquela que o tempo não apaga, a distância não separa e a maldade não destrói.
Quando a amizade não é por interesse. Porque se não for por interesse, você faz até muito mais. É aquela amizade que não espera recompensa, é como o ágape, amor divino que não espera recompensa. Fantástico aquele livro do padre Marcelo Rossi. E a gente precisa parar com preconceito. Não, só leio se for matéria espírita. E o católico, o evangélico não tem conteúdo, não? Tem. O que é que o espírita deve fazer? Retirar da letra que mata o espírito que vivifica. Qual a finalidade dessa lição? O que é que ela quer dizer para mim? Eu tive uma conversa certa vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, no Hospital da Restauração, dia de hoje, dia de visitas. E chegou um grupo de evangélicos, 9 pessoas. E entrar na sala onde meu sobrinho estava internado para trazer uma mensagem para ele. A gente pode entrar? Pode, sim. O senhor tem religião? Eu disse, tenho. O senhor é evangélico? Eu disse, não. Eu sou evangélico, estudo o evangelho, mas eu sou espírita. Os outros 8 correram, só ficou ele. Esse homem adora o Satanás, irmão, vamos embora. Tudo bem. Ele disse, não, mas vá, fala sua outra sala aí que eu vou ficar aqui. Aí começamos a falar. E ele pegou e disse para mim, ele disse, eu posso ler um versículo aqui? Eu disse, pode. Aí ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu disse, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aí ele, o senhor conhece a Bíblia? Eu disse, tem outro também, versículo muito interessante, Romanos, capítulo 8, versículo 2. Se Deus é por nós. E se o senhor conhece a Bíblia? Não, eu leio, não conheço não, feito vocês não. Vocês têm a Bíblia aqui, né? Aí eu disse, agora, essa lição de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, tem um quê aí. Ele disse, de quê? Eu disse, veja mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Ele disse, Deus. Aí eu disse, tem certeza? Ele disse, absoluta. Eu disse, se eu provar, através da ciência, eu sou espírita, a gente estuda, é filosofia, é ciência, filosofia e religião. E se eu provar através da ciência, que não foi Deus, não é Deus que lhe alimenta. Aí ele disse, irmão, está duvidando de mim, eu posso tentar provar? Ele disse, pode, eu vou aprender. Ele era um cara bem centrado. Aí eu disse, olha, veja mesmo, o ser humano, na época eu tinha meus 40 anos por aí, agora eu já estou com 72, graças a Deus. Se Deus deixar, eu vou para 200. E aí eu disse para ele, né? Olha, um ser humano até com 40 anos, ele tem por dia 90 mil pensamentos nessas 24 horas, que significam 86.400 segundos. Se a gente for contabilizar 365 dias, dá 130 milhões de segundos. A gente faz o que com esse tempo? Fazemos o que com esse tempo? Aí ele parou, olhou assim, eu disse, veja mesmo, qual a idade do senhor? Ele disse 50 anos. Eu disse, pronto, vamos admitir que o senhor tenha 70 mil pensamentos em 24 horas. O senhor só pensou em Deus? Aí ele parou assim e disse, não, pensei no meu carro, na minha casa, no trabalho, na família. Então veja, não é melhor a pessoa ser consciente e admitir? Quando perguntaram ao Dalai Lama o que é religião, ele disse, quando acaba o sermão, é quando aquela porta abre que eu saio. Aí vão me testar se realmente eu sou um religioso.
estar aqui falar, comover pessoas, se espiritualizar para falar, é maravilhoso. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver dentro de casa. Aí eu quero ver. Pega um filho que você diz, vá por aqui, ele diz, eu só quero ir por ali. Tome pão, eles querem não, quero bolacha. Tome bolacha não, hoje eu só quero pão. Pronto. Aí eu quero ver. Pega um menino autista dentro de casa, que é uma joinha. Aí eu quero ver se você é espírita. Pense num povo teimoso, é o autista. Inteligentes são eles. Você conhece alguns, Zé Carlos? Conheço. Minha neta mora com a gente, tem 12 anos. Vá conversar para ela para você ver. Sabe tudo. E quando se abusa, fica falando em francês e inglês. É mentira minha? Então, não reclame de nada. Estamos, tudo às mil maravilhas. Se eu estou meio atrapalhado aqui e ali, foram minhas escolhas. Escolha o bem, que o bem lhe persegue, até quando você não quiser, o bem está com você. Agora, plante amor, plante solidariedade, seja afetivo, sabe? Seja amoroso, procure ouvir as pessoas que têm mais sabedoria e inteligência, já viveram mais do que você. Procure fazer isso. Não discuta com ninguém. Se vem alguém apressado, deixa ele passar. Está numa fila, eu sou preferencial, eu quero saber de fila. Negativo, espere. Espere, sua vez. Quando a gente se apressa, a gente estraga o produto que a gente vai usar. Se estraga. Aí vocês estão dizendo assim, alguém pode pensar, Zé Carlos, você está falando assim, você pensa que é fácil. Eu estou na boa, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. O primeiro ouvido que escuta minhas palavras são as minhas, o meu. Eu tenho uma testemunha ali, minha esposa. Se eu estiver mentindo aqui, quando eu descer, ela me pega. Então veja, está tudo à nossa disposição. Se a gente quiser. Porque o homem, o homem e a mulher, nós somos limitados por quê? Pelas nossas imperfeições. No dia que a gente disser, eu não sou mais assim, agora eu sou assim, por aqui eu não ando mais, porque o caminho é muito largo, lá no final tem uma bifurcação, eu não vou conseguir passar. Esse caminho que eu estou andando, eu vou engordar demais, deixa eu magrinho. Tem gente que quer perder peso, está correndo. Eu vou perder peso andando e fechando a boca. É por aí. As limitações da gente são muito importantes para o nosso progresso moral. Por quê? Quando nós saímos daqui, tenho certeza, ninguém aqui vai para o céu. Porque o céu é um estado de consciência. Mas a gente com certeza vamos conquistar um lugar melhor. Evite discutir. Se tem alguém aperreado, dê o ouvido para ouvir. A missão do Espírito é essa. Tem uma coisa interessante aqui. Quando se resolve ser espírita, eu encontrei isso aqui, achei interessante. Temas espíritas empolgantes. É um livro de Luiz Gonzaga Pinheiro. E ele diz assim: quando se resolve ser espírita, tem-se invariavelmente um encontro marcado com a disciplina, mesmo que não seja o vigiai e orai. Quando se fala em disciplina, eu me lembro de Chico Xavier. Porque quando o Espírito Emmanuel chamou ele, disse: Chico, eu vou precisar de você para uma tarefa.
E Chico disse: você acha que eu tenho condições? Ele disse: tem. Você foi o indicado para a realização de uma tarefa comigo. Mas, para isso, você vai ter que ter 3 coisas. E Chico disse: 3 coisas? Ele disse: qual é a primeira? Aí ele disse: amor. E a segunda? Instrução. E a terceira? Esforço constante no bem. E para essas 3, você vai precisar de mais 3, que é disciplina com o amor, disciplina com a instrução e disciplina com... Vocês não marcaram não foi? Com esforço constante no bem. Porque até para se fazer caridade é preciso ter disciplina. Se a gente sair daqui agora e for para Miroeira, agora mais não, que não está mais na hora, já são 4h30, mas vamos supor que fosse 2 horas, vamos para a visita. E você chega ali na Miroeira, o que é que acontece? Só quem entra naqueles lugares ali são os espíritas. Que as outras religiões não entram, não estou aqui denegrindo religião nenhuma. Mas é preciso uma disciplina ali, porque tem internos ali que eles não querem que você entre onde eles estão. Veja. E você tem que entender isso. Tem muitos que a doença parou ali, estacionou ali. Ele só ficou com o dedo assim, atrofiou só. Antônio, o que foi que ele disse? A gente, você tem parente? Ele disse: é mesmo que não tem, não vem ninguém aqui. E você, como é que está? Eu estou de alta. E não vai para casa não? Vou não. Eu botei na minha cabeça, que daqui para frente eu vou cuidar das pessoas daqui. Eu não só aceito em casa, ninguém vem aqui. Pronto, arrumei um motivo para ficar aqui. Ele que botava a comida na boca do povo lá, dava medicação, fazia tudo. Aí pegaram ele e botaram como prefeito de lá. E ele recebia um salário da prefeitura do Recife. Mudou ou não mudou? Mudou porque ele quis. Jesus disse: podeis fazer tudo o que eu faço, fiz e até muito mais, com uma senha: se quiseres. Se você não quiser, nada feito. Continue. Deus não tem pressa que você se reforme. O mundo continua. Só que as oportunidades vão se cerceando, vão diminuindo. E como é que a gente vai ficar? Depois a gente começa a ficar estranho, dizendo que eu vi uma coisa sobrenatural. Nada disso, não tem nada a ver, tudo é natural. Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, pergunta 614, tudo é natural. Porque o senhor Allan Kardec perguntou aos Espíritos, o que é a lei natural? E os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, que é a lei de amor. É a melhor e a mais qualificada para a felicidade do homem, porque ela indica o que ele deve ou não deve fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei ele se afasta. Escolha. São as escolhas. Hoje eu posso dizer, com certeza, não existe ninguém ateu aqui na face da terra. Ninguém. Onde foi que você viu isso, Zé Carlos? No livro dos Espíritos. Está lá, na pergunta 651. O senhor Allan Kardec perguntou aos Espíritos da Revelação: houve povos destituídos de todo sentimento de caridade? E os Espíritos responderam: não há, nem nunca houve povo ateus. Todos sabem que acima de tudo há um ser supremo. E para acabar de completar a pergunta 120. Todo espírito passa pela fieira do mal para chegar ao bem?
Olha o que os espíritos responderam. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. O que é ignorância? Desconhecimento da verdade. É um endurecimento, é uma rigidez mental. E a gente tem que acabar com isso. A gente precisa se cuidar. Cada um da gente aqui está recebendo uma visita de um médico espiritual nesta tarde. Sempre que você estiver aqui. Você, eu e nós. Agora relaxe, deixe eles trabalharem. Se acomode na cadeira, se aquete. Se prepare para receber o auxílio que do alto vem na sua direção. Você sentou na cadeira escolhida pela espiritualidade para lhe atender. Sentou junto da pessoa mais apropriada, que tem os fluidos necessários para começar o seu processo de tratamento. Acredite, dê uma chance a você. A obrigação da gente é sempre que chegar aqui e sair daqui melhor do que quando chegou. Independente de quem esteja aqui falando. Independente de quem. E de qual assunto for. Quando você se diz lá na sua casa, faz a sua programação. Hoje eu vou ao centro. Abre-se um canal na espiritualidade dirigido na sua direção, para você vir para aqui sem problema nenhum. Eu saí de casa às 3h35, moro em Jaboatão, vim pela BR. Cheguei aqui, ainda faltava 8 minutos. Sai da frente que o negão vai passar. Sai. Estou aqui. E tenho fé, quando eu saio de casa, eu vou chegar. O trabalho não é meu, é uma tarefa, o trabalho é da espiritualidade. Eu vou, eu quero. Quem tem problema de saúde aqui e quer ficar bom, levanta a mão. Não, graças a Deus tem pouca gente. Sabe o que é que você faz? Eu quero ficar bom. 50% do problema já foi resolvido. A sua parte você já fez. Você quer. Aí isso pode acontecer com você aqui na sua casa, você dormindo, você no quintal, onde você estiver. Minha esposa disse isso para o Dr. Fritz. Eu queria tanto que o senhor viesse aqui me ajudar. Faz 16 anos que eu faço caminhada. Faz 3 meses que eu não estou conseguindo caminhar, porque eu dei uma topada, pisei em falso e tirei o joelho do lugar. Meia-noite em ponto ele foi lá em casa e fez a cirurgia nela. E agora? Isso é história de trancoso, Zé Carlos? Não, é fé. A fé transporta a montanha. Assim seja. Vamos lá? Assim seja. Vamos ter fé. Amanhã tem um problema para resolver. Meu Deus. Faça uma prece. Abra o Evangelho. Leia uma parte do Evangelho. Não escolha não. Abra assim aleatoriamente. Leia. Peça a companhia dos amigos espirituais e vá. Vai acontecer. Vai. Ah, foi um milagre. Não, milagre não, que Deus não é incompetente não. Ele usou de misericórdia com você e de bondade. Milagre é para quem não acredita em Deus. Tem fé, mas não acredita em Deus. Tudo que Deus fez é perfeito, como é que é milagre? Aí ele vai fazer para meu amigo e não faz para mim. Faz para mim e não faz para o meu amigo. Não, tem alguma coisa aí que não tá batendo. A disciplina é uma virtude divina.
usada em todo o universo, em seus aspectos macro e micro, maior e menor, desde as galáxias aos nossos órgãos vitais, passando pela queda das flores e o pequenino átomo. Essa é um pequenino átomo. Essa virtude impõe suas diretrizes para que a harmonia não sofra defasagens. O fugitivo da disciplina vai de encontro à própria natureza. Viu quantas pessoas estão perecendo aí, perdendo uma oportunidade, uma reencarnação, por causa das escolhas? Então a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado um com o outro. Chega aqui, dê um abraço numa pessoa. Mas eu não simpatizo com ela. Quebre isso, comece a simpatizar. Muitas vezes aquela pessoa que se acha chata é o melhor amigo que a gente vai ter para o resto da vida. E a gente fica diminuindo as pessoas com as nossas querelas, com as nossas preferências equivocadas. A mensagem de Jesus não foi amai uns aos outros como eu vos amei, não. É amem-se uns aos outros como eu vos amo. Amei está no passado, Jesus é amor, é agora. É por isso que o mundo ainda não tem paz, porque para se ter paz a gente precisa de 3 coisas: uma conduta reta, uma consciência sem culpa e um coração afável. A nossa destinação é para ir para longe. Jesus disse que tem muitos planetas, esperando o quê? A melhora da gente, está precisando de instrutor lá. O umbral está cheio demais, está feita as cadeiras daqui, está muito cheio. Esvaziou agora no carnaval, mas já encheu de novo. Toda vez no carnaval, os portões dos umbrais são escancarados, não são abertos, não, escancarados. E os espíritos vêm para aqui. Onde é que os espíritas vão? Brincar carnaval. Tomar banho num poço de lama. Aí quando é agora meio de março, vê se o centro espírita não enche. Consulta aqui só, cadê os médios? Adoece os médios tudinho. Disciplina. O negócio é muito sério. O pobrezinho do presidente fica doidinho. E agora? Puxa para lá, puxa para cá. Cadê o pessoal do trabalho? Né, Cristina? A espiritualidade vai socorrendo aqui e ali, devagarinho. Então é bom que a gente sabe. Não existe ninguém que diga que se ame e despreze a disciplina. Ele não ama nada se ele não for disciplinado. Sou eu que digo não, é os espíritos que estão dizendo aqui. Disciplina. Por quê? A filosofia moral da doutrina dos espíritos, ela é a moral do Cristo. Perceberam que dentro da codificação, saí da filmagem. Dentro da codificação nós temos 5 livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Sem ser publicado pelo senhor Allan Kardec, no tempo que ele estava ainda no corpo de carne, ficaram o que é o Espiritismo e obras póstumas, que eu recomendo. Quem quiser conhecer o Espiritismo, primeiro livro que você deve ler é o que é o Espiritismo. Porque você vai ver a capacidade de um espírito encarnado chamado Hippolyte Léon Denis Rivaio. Allan Kardec, pseudônimo Allan Kardec. Para você ver a capacidade desse espírito para dialogar com aquele povo que ia
Eles queriam desmascarar-se no senhor Allan Kardec. Acabava se apaixonando. E ele tinha amigos. Por exemplo, um amigo muito católico, muito amigo dele, que ia às escondidas se encontrar com o senhor Allan Kardec. Era o padre Tertuliano. Se parnafernava todinho e ia se encontrar com o senhor Allan Kardec nos porões escondidos. E ele traz duas mensagens para a gente. Ele diz assim: se queres ser feliz por alguns instantes, vinga-te. Se queres ser feliz para o resto da vida, perdoa. Padre Tertuliano, amicíssimo do senhor Allan Kardec, conhecia a codificação profundamente. Sim, aí por que se fala nos 5 livros? Porque o código moral está no meio, que é o Evangelho. Você não pode estudar a codificação. Não. Você não pode estudar a codificação, é porque eu esqueço, sem não alinhar com o Evangelho. O Evangelho é Jesus ali. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Está lá no capítulo 6. O Cristo Consolador, lá no item 5, 6. Está lá. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, é se você quiser. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor está acima da razão e do passar do tempo, como diz a música de Roberto Carlos. E tem a outra mensagem de Tertuliano que ele diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso do seu amor. Rapaz, Allan Kardec chorou na hora dessa proposta dele, né? Porque é maravilhoso. A gente, sabe, como dizia Joana de Ângeles, a gente deve amar até doer. Está doendo, está machucando, mas você está lá. Não vou te desprezar, não vou te abandonar. Porque se você quiser saber a quantidade de amigos que vocês têm, nós temos, dê uma festa. Agora, se você quiser saber a qualidade dos amigos que você tem, adoeça e vá lá para a restauração. E fica internado, para você ver. Primeiro que não vão ser os parentes. Alguns vão. E eu não estou aqui gerando mal-estar para ninguém não, mas a verdade tem que ser dita. Eu parei uma vez, o carro deu um problema no câmbio, não entrava marcha nenhuma, no trambolhão, né? Oxe, fiquei ali embaixo do viaduto, indo para Jaboatão, que eu estava saindo da rádio para ir para casa. Que a gente faz um programa no sábado, de 8 às 9 da manhã. Aprendizes do Evangelho, na rádio Dimensão FM 98.1 e pelo Instagram também. E eu ia para casa, tinha umas coisas para resolver. Cheguei embaixo do pontilhão, entrava marcha nenhuma mais. Eu digo, tá bom, obrigado, eu mereço, né? Aí desci do carro, liguei para casa, avisei. Aí fiquei lá. Eu contei. Passaram por mim 36 carros. Nenhum nem perguntou o que era que eu tinha, nem o que foi que houve. Se eu estava com uma dor. Pelo menos deixasse o carro para lá. O 37 vinha e parou. Desceu do carro. O que é que está vendo aí? Posso lhe ajudar? Eu digo, muito obrigado. Quiser ficar um pouquinho aqui, fique comigo. Eu estava sozinho, numa área meia deserta. Mas meu filho já está vindo aí. Agradeci a ele. Não, mas eu tenho umas coisas para resolver. Vá-se embora, Deus lhe acompanhe. Veja que sentimento das pessoas. Não porque está perigoso, mas se você sentir para parar, é para parar. Seu mentor está dizendo, pare e vai ajudar. Você tem que obedecer. Eu mesmo estou doido de desobedecer meu mentor espiritual, o Pai Joaquim, Deus me livre.
Pai Joaquim de Aruanda é meu mentor espiritual. Tenho medo de nada. E se eu tiver aquela baixinha ali, nós dois, acabou-se. Que ela sabe que eu não, ela sabe onde é que eu estou, pronto, não tem por que se preocupar. Qual a linha filosófica, a corrente nossa, que já vem de outrora, né? Por quê? Nós já tivemos, em média, André Luiz diz, mais de 40 mil encarnações. Reencarnações. Mais de 40 mil. A nossa idade, ou melhor, já temos 40 mil anos de idade, em média. 840 reencarnações. Em média, nós temos. Como é que eu já quero ser bom? Uma joinha feita a gente. Aqui e ali a gente tem um probleminha que a gente não quero não sei o quê. Olha no espelho, quer modificar alguma coisa tão bonita, tão bonito, vai mexer em quê aí? Não, mas eu quero. Pois tá certo. Vai para um bloco cirúrgico e muitas vezes a gente vê o que é que acontece, né? Você abusa do direito que não tem. No meu corpo quem manda sou eu. É negativo, isso é um macacão temporário. Você não manda em nada. Agora, também você não vai se relaxar. Ele vai lá no salão de beleza, né? Foi feito meu filho, né? A esposa dele acordou toda abusada e ele disse, o que é que você tem, meu amor? Ela disse, eu estou abusada. Oxe, você está com o cabelo todo assanhado. Vá no cabeleireiro. Vai ajeitar esse cabelo. Ela, ele disse, vai, eu pago. Ela se animou. De todo jeito você tem que, sabe, ser maleável. Pegar a pessoa e tirar ela daquela faixa daqui que está ruim para essa daqui que está boa. Isso é possível. Pegue na mão da pessoa do seu lado. Pega aí. Olha nos olhos de novo, segurando a mão. E diga assim, obrigado por você existir. Pode soltar. Teve gente que gostou, né? Teve gente que gostou, não queria soltar mais não. Não foi? Foi. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui, hoje? Eu vou dar um livro para cada um, tome. Dê um para ela e um para ele. Tem mais não. Pronto, aí, vai ganhar um evangelho, tá vendo? O Espiritismo realiza. Eu vou correr que só tem 5 minutos, já era para eu ter parado já. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, veja, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador, porque ela é fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito da Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida com o auxílio das novas leis que revela, conjugados essas leis, as que a ciência já descobrira, faz compreender que é o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda pela sua forma moralizadora.
Ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as suas crenças, converterá a humanidade. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Então, com essas palavras, eu encerro a minha participação, desejando luz, paz e harmonia para todos nós. E como eu gosto muito desse poema, eu gostaria de encerrar com esse poema, Inquilino do Universo, que diz assim: eu não quero nada para amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sempre sem dizer a hora. Eu já pago esse chão para caminhar, pago a água para beber, pago até para sorrir, e sei que paguei para nascer. Eu pago o sucesso, pago o fracasso, a subida e a descida. Pago para viver, mas não sou dono da vida. Tenho que seguir minha caminhada. Mesmo eu pagando tudo, eu não sou dono de nada. A natureza me gera e me cria, mas depois se alimenta de mim. Na chegada da velhice, quando para muitos que ainda não entendem, tudo chega ao fim. Sou um padre sem paróquia, um produto sem mercado. Volto a ser criança aguardando um chamado para dar a mão à morte e um adeus à vida neste plano. Viagem coberta de flores, viagem que neste mesmo corpo eu não regresso, porque sou, e quem não é, inquilino do universo. Que a paz esteja conosco aí sempre. As palmas é para Jesus, viu? Bom, pessoal, o telefone aqui, o microfone aqui encerrou, mas é isso, né? É uma tarde de muitas reflexões. Então a gente vê que as palavras do turista são simples, o difícil é a execução. Mas ele falou um ponto muito importante, que é a vontade. Então, quando a gente tem vontade aliada à fé inabalável, não é isso? E ao amor, a gente consegue transpor esses obstáculos. O mundo hoje precisa da nossa ação. Em que sentido? Não de crítica, não de olhar o que os outros estão fazendo de errado. Nós temos que orar cada vez mais, porque todos nós somos irmãos. Essa falta dessa compreensão é que faz com que o mundo esteja do jeito que está. Cada um quer viver uma realidade, sendo que a nossa destinação é uma só. Somos filhos divinos, nós somos lucigênicos, nós somos centelhas de Deus. E quando a gente aprender isso, uma vez por todas, essa terra aqui, ela vai brilhar no universo. E a gente vai ter um mundo em que a gente merece. Mas a gente precisa construir, e a construção é hoje, a construção é agora. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter uma semana rica, né, em vitórias. Sobre quem? Sobre a gente mesmo, sobre as nossas sombras. Nosso irmão aqui vai fazer a prece de encerramento. Eu queria falar uma coisa antes da prece, é rapidinho. O professor Paulo Cisneros, no seu livro Aprender com os Erros e Crescer com os Acertos, é um livro de bolso assim que é maravilhoso. Ele diz que nenhum de nós, independente de religião, deve buscar status. E diz ele, status é comprar o que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar às pessoas que você não gosta, a pessoa que você não é. Vamos à nossa prece. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és
Santa semente do amor. Maria, Mãe de Jesus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida, assim seja. Assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim seja.